O Twitter abriu o seu algoritmo e eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre como que funciona isso, a lógica por trás do algoritmo do Twitter, de uma forma resumida, um pouco nerd, um vídeo um pouco mais longo, mas que é muito interessante para a gente entender essa dinâmica e como que a gente pode aplicar isso em outros algoritmos e em outras redes sociais. Primeiro de tudo, a gente tem esse diagrama aqui feito pela própria equipe de engenharia do Twitter, que representa a dinâmica das 3 etapas iniciais do ranqueamento de um conteúdo, como aquele conteúdo vai ser distribuído, como aquele conteúdo pode ser recomendado. Essas 3 etapas são agregação de dados aqui para a gente entender sobre o que é aquele tweet, quem é o autor, quem segue aquele autor, os dados sobre engajamento daquele tweet, as features que são relacionados à segurança daquele tweet, o que ele faz, qual que é o gráfico de probabilidade de engajamento com aquele tweet e várias outras coisas. Então nessa terceira etapa ele vai agregar tudo que ele já teve nas 2 etapas anteriores para poder fazer literalmente uma mistura aqui no que ele chama de Heavy Ranker, para poder levar então a ter lá no final a timeline que aparece para o usuário. Então ele vai levar em conta a prova social, por exemplo, se é um conteúdo, se você segue aquela pessoa, se um amigo seu segue aquela pessoa, curtiu aquele tweet, justamente para ter uma certa margem de segurança para saber que aquele tweet pode ser processado e recomendado para você, se você já segue aquela pessoa, se você está tendo diversidade dentro do seu feed, porque você não adianta ficar vendo só a mesma coisa que você vai cansar, se é algo que é provável de você interagir e dentro daquele mix vai ter coisas também que você não vai interagir, porque você não pode cansar, né? Acaba sendo uma gamificação também, né? Não ter a fadiga e ter esse balanceamento de conteúdo, para depois chegar no mixer final, onde vai colocar esses conteúdos recomendados para você, né? Que são de pessoas que você segue ou conteúdos recomendados de outras pessoas, junto com anúncios e também pessoas recomendadas para você seguir, e isso gera timeline. Para o conteúdo não ficar extremamente técnico e chato, eu vou seguir essa lógica aqui de 10 pontos, resumindo e explicando para você como que funciona esse algoritmo do Twitter. Então a gente tem aqui o primeiro ponto, que é justamente o engajamento. Apesar de ser um código aqui, de ser algo mais técnico, você consegue entender que cada tipo de conteúdo tem um peso diferente. Então, por exemplo, um conteúdo que tem retweet, ele tem um peso 20. Um conteúdo que tem o maior peso é um conteúdo que tem aqui o que eles chamam de Fav Count, que, segundo discussões aqui dentro do próprio Twitter, seria a soma de likes com o conteúdo favoritado, que justamente é um conteúdo que tem peso maior, ou seja, um conteúdo que teve um like e foi favoritado, ele tem um peso muito grande, junto com vários outros parâmetros aqui, se o conteúdo é apenas texto, se o conteúdo ele teve respostas, se o conteúdo está tendo interação entre você como autor e a pessoa que também está consumindo aquele tweet, se a pessoa respondeu o seu tweet, você vai responder de volta, então esse engajamento também é levado em conta, e coisas que fazem o que eles chamam aqui de deboost, que seria o downrank, ele vai não promover o seu conteúdo ou dar uma nota menor, uma nota entre aspas negativa. Tudo que é menor que 1 dentro desses parâmetros aqui é considerado como algo entre aspas negativo, que vai diminuir a promoção, a recomendação daquele seu conteúdo. Então, por exemplo, se você usar um link dentro do seu conteúdo, é muito provável que ele vai ser downranked, ele não vai ter tanta recomendação, a não ser que os outros parâmetros de engajamento já estejam muito altos, porque aquele tweet é ultra relevante. Caso contrário, ele provavelmente vai ter um downrank. Se, por exemplo, tem linguagem lá que é ofensiva, se dentro daquele conteúdo tem uma linguagem que não é entendida pelo algoritmo, um idioma desconhecido, então tudo isso é levado em conta aqui, que pode ser algo que vai ser prejudicado dentro do seu conteúdo para ele não ser recomendado. O segundo ponto é sobre imagens e vídeos. O Twitter, obviamente, é tradicionalmente de texto, mas conteúdos que têm imagens e vídeos recebem um boost de peso 2, então é super bacana saber que conteúdos estão sendo incentivados aqui, justamente para poder ter imagens e vídeos, eles vão ranquear melhor. Na etapa do meio do diagrama que eu mostrei para vocês lá, a gente tem várias configurações para verificar se aquele conteúdo é confiável e seguro. Então, se por acaso o seu conteúdo ele tiver sido bloqueado, o seu perfil mutado, se você tiver sido denunciado por abuso, por spam, ou conteúdo que gerou um unfollow, a pessoa deixou de te seguir, isso tudo vai ser um motivo para derrubar o engajamento ou o ranqueamento daquele seu conteúdo, para ele não chegar até a etapa de recomendação. E uma categoria que vai levar seu conteúdo a não ser recomendado é justamente desinformação. Tem uma classe específica só para desinformação. Você pode ler aqui
quais são as categorias que são consideradas como desinformação e vão ter o conteúdo com alcance reduzido, vai ser diminuído o alcance daquela sua publicação. Inclusive os engenheiros falaram, né, que depois da entrada do Elon Musk aumentou ainda mais justamente esse tipo de censura contra desinformação, sobre conteúdo de ódio também. Então assim, eles estão pegando muito pesado quanto a isso para justamente diminuir a recomendação desse tipo de conteúdo. Inclusive aí quem paga o Twitter Blue, né, que é o verificado lá do Twitter, tem uma recomendação que vai ser adicional, e o que eles estão mudando agora também, discutindo, é justamente dessa recomendação ser exclusiva para quem tem a conta verificada justamente no Twitter Blue, para saber que é um humano, não um robô e assim por diante, né? Então são mudanças que a gente deve ver nos próximos meses. Uma coisa super bacana de saber é que o nosso conteúdo, o seu perfil, o seu nicho, ele é colocado dentro de clusters de conteúdo. Pessoas ou perfis que falam de um mesmo assunto, então o seu conteúdo, o seu perfil, ele é classificado dentro daquele cluster, dentro daquele assunto específico. E quando você fala fora do seu nicho, faz um conteúdo aleatório, aquele conteúdo provavelmente não vai ser recomendado justamente por isso, porque ele está fora do cluster. Então, você tentar manter o seu conteúdo dentro desse seu nicho, quanto mais você fala daquele determinado assunto, maior vai ser o aumento gradativo de recomendação e ranqueamento dos seus conteúdos. E uma característica importante dentro desse feedback de engajamento do conteúdo é justamente se a pessoa vê o seu tweet e ficar por mais de 2 minutos dentro dele, seja lendo aquele conteúdo, vendo a imagem, assistindo um vídeo que está dentro daquele tweet, ou mesmo interagindo, respondendo, você respondendo de volta. Então tudo isso vai ser agregado como um peso maior, vai ter até 22 vezes mais peso do que um simples like, por exemplo, a pessoa passar bastante tempo no seu tweet. E algo interessante é que existe uma reputação que pode diminuir o ranqueamento do seu conteúdo relacionada à proporção de seguidores que você tem no seu perfil. Pessoas que você segue versus pessoas te seguindo. Vai existir um cálculo, uma taxa para identificar dentro dessa divisão aí se aquele número não está com uma proporção bacana, né? Que está com uma proporção que está muito desigual ali. Se você segue muita gente e poucas pessoas te seguem, tem algo estranho. Você está, por exemplo, tentando burlar o algoritmo para várias pessoas te seguirem de volta, etc., o que não é legal em nenhuma rede, eu sempre falo isso. Eles vão identificar se essa conta ela vai ter uma proporção cada vez melhor. Então você normalmente tem mais pessoas te seguindo do que você segue. Então é algo que é mais saudável ali, vai aumentar o ranqueamento da sua conta. Depois eu vou deixar na descrição todas as fontes que eu usei para poder fazer esse vídeo aqui, esse resumo sobre o algoritmo do Twitter. Mas agora já me fala, né? Será que isso daí te ajudou? Esse conteúdo foi bacana para você? Aproveita para já me seguir, porque essa semana eu vou fazer mais conteúdos sobre outros algoritmos de outras redes sociais, o Instagram, o TikTok, assim por diante, justamente para a gente sair dessa base bacana e avançar ainda mais nos algoritmos e entender como que funciona essa viralização e recomendação de conteúdo.